Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Vocês conseguem ver minha tela? Sim. A partir de agora eu não consigo mais ver o que vocês estão escrevendo. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, abram o microfone e falem, tá? Porque senão eu não consigo ver o que vocês estão falando. Então, vamos lá. Hoje, a gente vai ter uma aula sobre razão e proporção. E tem aquele assunto que vocês adoram, que é a regra de 3. Gente, a regra de 3, tanto a razão e proporção, né, quanto a regra de 3, serve pra gente resolver basicamente tudo na nossa vida. É um negócio, assim, maravilhoso. Eu já devo ter contado essa história pra vocês, né, mas teve uma vez que um professor meu, lá na graduação, falou assim, Carol, na engenharia, a gente pode resolver tudo com duas coisas. Bom senso, aí ele até brincou com a turma, né, que vocês não têm, e regra de 3. E, de fato, muita coisa a gente resolve por regra de 3, seja ela simples ou composta. Hoje a gente vai ver a regra de 3 simples. Amanhã a gente vê a regra de 3 composta. Tá bom? Vamos lá. A razão e a proporção, eles são utilizados em vários aspectos do nosso cotidiano. Alguém pode citar um exemplo de quando é que a gente usa razão e proporção? Quem gosta de cozinhar, olha aqui, proporção, né? Por exemplo, quando a gente está cozinhando, fazendo bolo, aí às vezes tem lá alguma coisa assim, tipo 2 de farinha para 1 de água, ou 1 de água para 2 de farinha, né? Então, assim, isso daqui é o que a gente usa sempre no nosso dia a dia, tá? Eu fui conversar com alguém, não sei por que foi. Eu acho que foi para preparar areia de gato. Todo mundo sabe que eu sou gateira, né? Gateira de coração. E aí eu uso uma areia que eu consigo fazer aqui em casa, que eu uso fubá e areia e farinha, né? Farinha de comer mesmo, farinha de mandioca. E aí eu uso na proporção de 2 para 1. E aí eu fui ensinar as outras pessoas a fazer a mesma coisa. E aí eu tava usando exatamente desse jeito, estava conversando desse jeito. Eu uso 2 para 1, certo? O estudo das grandezas proporcionais é utilizado quando observamos duas grandezas ou mais, tá? Que elas são relacionadas entre si. De modo que, quando uma sofre uma alteração, a outra também vai sofrer. Por exemplo, eu uso 2 medidas de fubá para 1 de farinha. Se eu uso 4 medidas de fubá, eu vou usar quantas medidas de farinha? 2 medidas de farinha. Tudo bem, gente? Isso serve lá quando vocês estão fazendo bolo, cozinhando, na vida. Tudo bem? Então, Carol, vai ser sempre a metade do. Não, vai ser sempre a metade. Vai ser. No exemplo que eu usei é metade, né? Mas pode ser de 3 para 1, 4 para 1, 5 para 1, 5 para 2, certo? Então, essas proporções elas podem variar. Só usei Certo. um exemplo, tá? Tá. Isso ficou claro, gente? Alguém mais tem dúvida? Ficou. Beleza. Alguém sabe que quadro é esse? Abapuru. Isso, Abaporu. Esse é um quadro de Tarsila do Amaral. Olha que interessante, olha como a matemática encosta lá nas artes, né? Alguém pode me dizer, por favor, se vocês acham que esse quadro ele é proporcional ou não? Não. Não. É desproporcional. Por que Não. ele é desproporcional? Por que a gente acha que ele é desproporcional? Que ele não é proporcional? Porque tem lugares maiores e menores. Exatamente, porque a gente compara com o nosso corpo.
E o nosso corpo, a gente não tem uma cabeça desse tamanho com um pé desse tamanhão. Aí seria o Bigfoot, né? Aquele monstro das lendas americanas. O pé grande. Não é isso? Ah, sim. Aham. É, Isso aqui a gente tem como referência para fazer essa razão de proporção o nosso próprio corpo. E Tarsila, né, por conta do modernismo e da época que ela estava vivendo, ela distorceu as proporções do corpo humano. Mas a gente ainda assim consegue enxergar que isso daqui é uma pessoa. Olha só. Alguém assistiu isso? Uhum. Uhum. eu já. Né? Pois é. Aham. E esses caras são proporcionais? Não. Não. Nem. Não. Gente, olha a cabeça dessas criaturas, pelo amor de Deus. Parece uma bolacha. Já. Aí já é proporcional. Bem desproporcional, né? Porque, de novo, a gente está comparando com o nosso corpo. Só que a gente já aprendeu a aceitar essas medidas do desenho animal. Não é isso, gente? Sim. Aham. Gente, eu odiava essa Sim. menina. Eu achava ela tão paia. Ela era tão pentelha. Vamos lá. Olha só. A razão de um número qualquer, A, para um número B, na verdade, é o quociente. Sempre que a gente fala de razão, a gente fala de um quociente. Olha só. De um quociente de A por B. Tudo bem, gente? A razão entre A e B, ela pode ser escrita de várias formas. De novo, se é uma razão, é um quociente. Olha aqui, quociente. A gente pode escrever dessa forma, tá? Aqui a gente pode escrever dessa forma aqui. Ou a gente pode escrever dessa forma aqui, ó. A está para B. É assim que a gente fala. A está para B. Sendo que B deve ser obrigatoriamente diferente de zero. Porque a gente não pode pegar um número e dividir por zero. Não é isso, gente? Porque Uhum. senão dá errado o negócio. Aí não existe. Mas a leitura, a gente sempre fala da seguinte forma. A está para B. Certo? A gente pode expressar dessa maneira ou dessa maneira. A, dois pontos, B. A está para B. Tudo bem? Dúvidas até aqui? Vamos lá. Qual é a razão, então, de 4 para 20? 2/10. Perfeito. Ó, 4 está para 20. Não é isso? Aí, alguém já me falou assim, ó, 2 para 10. Por quê? Porque a gente vai simplificar por 2. Isso Dois. daqui vai dar 2 por 10. 10. Ou seja, Eu não 2 entendi, não. Não entendi, por não. 10. Não entendeu, não? Tá bom. Deixa eu apagar isso daqui. Olhem só. Quando a gente fala de razão, deixa eu voltar. Quando a gente fala de razão, a gente fala de um quociente. Olha só. Se é um quociente, é uma divisão, não é isso? Então, qual que é a razão? Ou seja, qual que é a divisão de 4 para 20? Ou seja, quando 4 está para 20. Certo? Vocês conseguem perceber que isso daqui é uma fração? Sim. Sim, né? Então a gente vai simplificar ela, porque a gente consegue simplificar essa fração. A gente primeiro simplifica por 2. Olha aqui, Dois. por 2. Porque tanto 4 quanto 20 é divisível por 2, não é isso? Opa, perdão, gente. Então aqui vai ficar 2 para 10. Ou seja,
2 está para 10. Só que, opa, 10 ainda é divisível por 2. E 2 também é divisível por 2, não é isso? Uhum. Então, a gente divide novamente por 2. Olha só. Vai ficar 2 dividido por 2. 1. 10 dividido por 2. 5. 5. Perfeito. 10. Ou seja, a razão de 4 para 20 é 1 para 5. Já podia dividir logo por 4? Pode também. Pode dividir direto aqui por 4, tá? Também. Alguém ficou com dúvida nisso daqui? Não. A gente também pode escrever da seguinte forma, ó. 1 está para 5. Isso daqui é a mesma coisa, certo? Uhum. Beleza. Agora vamos aqui para essa questãozinha que foi tirada lá do módulo de vocês. Ô, Carol, Oi? eu tava com dúvida nessa questão aqui. Qual questão? Essa. Essa daqui eu vou explicar, tá? Antes de eu explicar essa questão, só deixando bem claro aqui uma coisa. Esse assunto de razão e proporção foi um assunto que o professor Marcos pediu para eu dar, certo, gente? Certo. Então, esse assunto vai estar lá na parte do módulo do professor Marcos. Ai, Carol, mas não está no módulo 2, não está no módulo 3, está onde? Está no módulo 4. E eu sei que vocês ainda não tiveram acesso ao módulo 4. Por isso que eu baixei o módulo 4 e disponibilizei lá na nossa sala de aula, tá bom? Eu coloquei o módulo ontem. Certo. Certo, gente? Então, vamos lá. Beleza. Ok. 5 empresas do gênero alimentícios. Aqui, ó. Quais são essas empresas? É a empresa F, G, H, M e P. São essas 5 empresas, certo? Encontram-se à venda. Um empresário almejando ampliar os seus investimentos deseja comprar uma dessas empresas. Para escolher qual delas irá comprar, analise o lucro em milhões de reais. Isso aqui é importante, tá, gente? Em milhões de reais. O cara tá podre de rico. De cada uma delas. Em função de seus tempos em anos de existência. Decidindo comprar a empresa que apresente o maior lucro médio anual. Certo? Ou seja, se é o maior lucro médio anual, significa que é dinheiro por ano. Vocês concordam? O quadro apresenta o lucro em milhões de reais acumulado ao longo do tempo, em anos, de existência de cada empresa. Qual empresa o empresário decidiu comprar? Bom, nessa tabela aqui, a gente tem algumas informações importantes, tá? Que é o lucro, ou seja, o dinheiro, em função